Olá, pessoal. Vamos então para a segunda parte do nosso vídeo sobre custos do sistema de controle. Então, estamos ainda no capítulo 5 do nosso livro texto, disciplina RCC 0436, Introdução à Controladoria. Estamos discutindo sistemas de controle gerencial. Nós vimos na aula anterior, no vídeo anterior, que os sistemas de controle têm custos diretos, que são os desembolsos necessários para a implantação do sistema e para a operação do sistema, e também tem custos indiretos, que são esses quatro: deslocamento comportamental, que a gente já viu no vídeo anterior, gamesmanship, atrasos operacionais e atitudes negativas. Bom, gamesmanship, não tem uma tradução disso em português, pelo menos eu não me lembro. Se vocês tiverem, eu gostaria de saber. Mas basicamente é você aprender a jogar com as regras. Então, essa é uma característica de todo o sistema de controle de resultados. As pessoas aprendem a extrair o máximo de benefício para elas a partir das regras que são estabelecidas. Então, muitas vezes isso significa que os indicadores de desempenho escolhidos eles melhoram com o passar do tempo, sem que necessariamente a organização ela tenha um desempenho melhor, porque decorre da dificuldade de estabelecer indicadores de desempenho para cargos e responsabilidades, departamentos, etc., de uma forma completa. Então, tem determinadas ações e comportamentos que a gente tem muita dificuldade de mensurar. E aí especificar apenas o resultado também não muitas vezes não resume aquilo que se quer observar. Então, por exemplo, a criação de folga orçamentária é um comportamento associado a gamesmanship, que é basicamente quando o superior ele solicita uma meta, uma previsão. Por exemplo, eu sou um gerente de vendas e eu consulto a minha equipe para previsão das vendas para construir um orçamento para o próximo ano. Então as pessoas elas vão sempre tentar gerar um tipo de folga, uma margem de manobra. Elas não vão colocar metas ou sugerir metas muito fracas e nem muito fortes, né? E isso nem sempre é ruim, porque quando você tem folga orçamentária, ou seja, você tem alguma margem de uso dos recursos, isso traz alguma possibilidade de agir, né, reagir às mudanças no ambiente. Então dá um pouco de flexibilidade para a organização. E a gente vai ver lá no capítulo que trata de planejamento e orçamento que não é necessário utilizar metas orçamentárias muito rígidas ou muito desafiadoras para já ter efeitos bastante significativos na seleção de profissionais e na identificação de necessidades de intervenção. A folga orçamentária ela só existe porque tem assimetria de informação, uma vez que o gestor ou o profissional que está fazendo essa previsão, né, do orçamento, ele tem muito mais informações do que o seu superior que está pedindo essa previsão. E então essa assimetria de informação faz com que seja impossível eliminar. E até a própria questão de limitações, né, na racionalidade, na interpretação das informações, na disponibilidade de informações, isso também acaba resultando em folga orçamentária. Outra forma de gamesmanship, mas aí já é uma forma um pouco mais danosa e mais e ruim, né, para a organização como um todo, inclusive para o ambiente, é a manipulação de dados. A manipulação de dados ela envolve falsificações e envolve gerenciamento de resultados, ou seja, falsificações grosseiras, no sentido de você entrar, acessar o sistema e mudar o número ali, né, correspondente a um determinado resultado, ou você gerenciar o resultado, ou seja, forçar a ocorrência de um resultado que naturalmente ele não ocorreria. Quando eu digo naturalmente, é claro que é entre aspas aí. Mas basicamente você tem o gerenciamento de resultado contábil, ou seja, você demorar
para reconhecer ou adiantar o reconhecimento de receitas e despesas, e deste modo, por exemplo, postergando o reconhecimento de despesas ou adiantando o reconhecimento de receitas, você torna o lucro maior, né, do período. E isso pode ser feito de forma operacional, por exemplo, com atraso, adiamento de manutenções, que vai fazer com que as despesas não sejam incorridas, ou aceleração de vendas. Você, por exemplo, sabe que está encerrando um trimestre em que a empresa não está muito bem, ou você está longe, está um pouco longe de bater sua meta, e você acelera vendas no sentido de tentar antecipar até vendas futuras para não que o desempenho corrente não seja tão ruim. Isso pode ter um efeito ruim na organização, no sentido de que reduz a satisfação do cliente. Você imagina que uma equipe de vendas com comportamento muito agressivo pode reduzir a satisfação do cliente, prejudica a produtividade, porque você vai provavelmente ter uma produção num ritmo maior do que o necessário, ou vai consumir horas extras, por exemplo, colocar os funcionários fazendo horas extras de uma forma desnecessária, né? E tem um risco de perda de qualidade e riscos operacionais mesmo, porque toda vez que você vai acelerar, vai trabalhar num ritmo além do ótimo, ou você atrasa manutenções, você coloca em risco as pessoas e você provavelmente vai ter perdas de qualidade e de eficiência. E o problema todo do comportamento de gamesmanship é que você gera informações que não são úteis para a tomada de decisão, porque eu não consigo avaliar a efetividade do sistema, uma vez que as pessoas estão conseguindo manipular os dados. Então isso faz com que as informações não sejam confiáveis. Os atrasos operacionais, eles são um custo indireto que decorrem do uso de controle de ações, porque é inevitável. Porque o controle de ações, por exemplo, uma forma é o de revisão prévia. E a revisão prévia ela faz com que as ações sejam colocadas em prática num ritmo mais lento do que se não houvesse o controle de ações. Mas, obviamente, se ele é adotado é porque entende que é necessário uma supervisão, é necessário que os planos sejam antes aprovados pelo nível superior. Isso acaba gerando uma burocracia, né? O uso de controles de ação gera uma burocracia e isso faz com que os processos ocorram de forma mais lenta. Aumenta a segurança de determinadas transações, mas obviamente reduz a velocidade. O controle de resultados, dependendo de como ele foi implantado, ele pode trazer atitudes negativas e uma disposição, né, para o trabalho que não é ideal. Quando se estabelece, por exemplo, metas muito difíceis, as pessoas percebem que não vão alcançar, elas vão reduzir o seu esforço. Ou se as metas forem sem sentido, elas não tiverem conexão com o resultado almejado, ou forem incontroláveis, ou seja, o profissional tem a percepção que não importa o quanto ele se esforce, ele não vai alcançar aquele resultado, não pela dificuldade, mas porque não há conexão entre as ações e os resultados. Então, esses são erros que não devem ser cometidos no estabelecimento dos parâmetros do controle de resultados. Então, que basicamente eles vão acabar, por exemplo, se definir uma meta não controlável, é uma forma de medida de desempenho incongruente, né? Mas, ou seja, você define uma medida de desempenho que não vai produzir o resultado almejado, ou então eu não sou nem capaz de interferir naquele resultado. A injustiça na distribuição de recompensas, que ela pode decorrer de erros de mensuração ou erros de avaliação de desempenho. Isso faz com que as recompensas não sejam distribuídas na medida em que as contribuições de cada um foram oferecidas. Isso causa uma atitude negativa muito séria na organização. O controle de ações ele traz efeitos negativos em funções profissionais, ou seja, em cargos em que as pessoas normalmente esperam autonomia de decisão, sem implantar um controle de ações muito rigoroso, certamente vai trazer efeitos negativos e insatisfação, o que certamente vai prejudicar no desempenho do indivíduo e da empresa. As empresas até poderiam optar por um sistema de monitoramento contínuo, né? Ou seja, softwares
E hoje em dia é possível você colocar sensores que monitoram sem mesmo que a pessoa perceba, mas o uso desses sensores, e as pessoas acabam descobrindo isso, né? Mesmo que ele seja feito de forma escondida, desculpa, isso há um debate a respeito do quanto que pode ser prejudicial você vigiar demais os funcionários. E provavelmente se você precisa vigiar demais, é porque você tem problemas que decorrem até mesmo do processo de seleção ou do estabelecimento, da comunicação dos seus objetivos, né? Outros custos do sistema de controle envolvem e são enfrentados por organizações multinacionais, que aí vão ter que incorrer em custos de adaptação, porque há variações significativas. Por exemplo, se você tem organizações multinacionais, a gestão central ela está muito distante da tomada de decisão ali na chamada ponta da linha, né, ou na proximidade com o consumidor. Então, aqueles gestores que estão mais próximos do consumidor, principalmente em ambientes geograficamente dispersos, eles precisam ter autonomia de decisão. Dar autonomia significa perder a capacidade de julgar de maneira completa a ação. Eu até posso julgar, mas eu não vou ter toda a informação que um gestor que está em contato com o cliente tem. E isso traz um custo, porque é impossível quebrar essa simetria sem custo e ela nunca vai ser quebrada de forma perfeita. Ou seja, sempre vai ter um grau de assimetria de informação que vai potencialmente ensejar comportamentos negativos nas pessoas, né? Ou comportamentos oportunistas, em que as pessoas se beneficiam, agem de forma a se beneficiar e não beneficiar a organização. Então, é muito difícil você implantar um sistema de revisão prévia das ações quando as organizações são muito dispersas ou na presença de assimetria, porque o profissional que está elaborando o plano de ações sabe muito mais sobre a adequação ou não daquele plano do que quem vai avaliá-lo. A supervisão direta é inviável, né? Se você pensar que quanto mais dispersa uma organização, mais difícil a alta gestão consegue, e nem é desejável que a alta gestão se envolva no dia a dia, certo? Tem aspectos de cultura nacional, e aí o trabalho de Hofstede é um dos mais citados, porque ele definiu algumas dimensões para tentar entender variações de cultura nacional. E essas dimensões são individualismo e coletivismo, ou seja, quanto que o indivíduo valoriza a sua vida individual ou valoriza o pertencimento a um grupo, certo? Tem questões de distância ao poder, então algumas sociedades toleram muito bem uma concentração de poder de decisão nas mãos de alguns indivíduos, outras culturas não. E isso tem uma consequência direta no controle, né? Porque a gente partiria para controle de ações versus controle de resultados. Aversão à incerteza, então há variações na cultura em relação ao quanto que as pessoas toleram trabalhar em situações dúbias ou situações em que não há clareza das informações e dos cenários e dos resultados futuros. Masculinidade e feminilidade, Hofstede conecta ou discute esses termos em relação a, por exemplo, o sentido do trabalho, como que uma atitude masculina perante ao trabalho e uma atitude feminina perante ao trabalho. Aí eu não acredito que não tem, espero eu que não tenha nenhum viés de sexismo ou machismo, né, não me recordo agora, mas basicamente ele se refere à visão que as pessoas têm em relação ao trabalho, sendo o trabalho ser apenas parte da vida ou o trabalho ser o mais importante, o alcance de resultados ali no trabalho ser o mais importante. E orientação de longo prazo e curto prazo, existem estudos que mostram que há variação na orientação de longo prazo e de curto prazo, por exemplo, manifesta na tendência a poupar. Então, alguns países têm uma maior tendência a construir poupança do que outros, pela maneira como que os indivíduos enxergam o longo prazo e o curto prazo, e até mesmo a língua reflete isso.
tá? Então, as línguas, as diferentes línguas no mundo, a forma como elas constroem verbalmente, gramaticalmente, né, os aspectos gramaticais associados a presente, passado e futuro, eles dão pistas de orientação de longo prazo e de curto prazo das pessoas que falam aquela língua. E as instituições locais também são relevantes e devem ser levadas em consideração para o sistema de controle, porque, por exemplo, tem alguns países, notadamente Estados Unidos e Reino Unido, em que o mercado de capitais representa uma fonte muito importante de captação de recursos. E aí ele acaba impondo alguns custos de controle pelo fato da empresa abrir capital. As características do ambiente de negócios também, como por exemplo a legislação tributária, né, especialmente no Brasil, faz com que você tenha um custo de conformidade muito grande e é necessário ter um controle de ações muito rigoroso para evitar mais custos ainda, né? E algumas vezes a disponibilidade de mão de obra qualificada, porque se você tem mão de obra qualificada, é possível separar tarefas, porque você consegue fazer uma divisão de tarefas porque as pessoas são especializadas. E com base nisso, é possível definir um controle de resultados e dar autonomia para as pessoas. Enquanto que quando não há mão de obra qualificada, quem concentra poder de decisão acaba sendo os gestores. E aí eles concentram, ou o dono da empresa, né? E aí vai haver uma ênfase no controle de ações, né, em relação aos funcionários. Tá? Bom, e para a gente concluir, os 4 tipos de efeitos negativos: deslocamento comportamental, gamesmanship, atrasos operacionais e atitudes negativas, eles podem ocorrer mais frequentemente ou não com alguns tipos de controle. Então, o controle de resultados, por exemplo, ele não vai causar atrasos operacionais porque você delega, então não há necessidade de supervisão direta. Mas ele vai acabar, uma empresa que adota um controle de resultados, uma ênfase no controle de resultados, vai acabar enfrentando essas outras 3 possibilidades de efeito negativo. Enquanto que o controle de ações, dependendo de qual tipo de controle, você pode incorrer em todos os efeitos negativos, não simultaneamente, ainda bem, né? Mas, por exemplo, a responsabilização, ela pode trazer os efeitos de deslocamento comportamental, as pessoas aprenderem a lidar, a contornar as restrições do sistema e trazer atitudes negativas se ela for feita com uma ênfase muito forte, ou seja, um controle muito rígido, mas não vai trazer atrasos operacionais. Então a gente percebe aqui que algumas formas de controle são mais propensas, né? Algumas formas de controle vão acabar trazendo mais tipos de efeitos negativos do que outras, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado.